Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero falar hoje sobre um assunto contido nesta obra, que é Confrontando Heresias à Luz da Bíblia. O autor é o saudoso pastor João Falcão Sobrinho, que foi, inclusive, professor de Eclesiologia do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, o qual eu fui formado. E quando ele aborda sobre algumas heresias que são confrontadas à luz da Bíblia, ele vai colocar justamente no capítulo 13 esta aqui, a perda da salvação, e ele começa a falar a partir da página 147 sobre este assunto. A gente não vai caminhar para a polêmica rasteira, porque o objetivo não é nenhuma forma de sensacionalismo e tampouco trazer polêmica por polêmica. Mas o objetivo aqui é esclarecer e aproveitar as referências bíblicas e a gente vai conferir uma a uma para que você possa afirmar seu posicionamento a partir das Escrituras Sagradas. Sendo que o autor já citado, João Falcão Sobrinho, ele vai falar sobre o teólogo holandês Jacobus Arminius, que nasceu em 1560, morreu em 1609 e foi fundador da corrente escatológica conhecida como arminianismo, que levou a doutrina bíblica do livre-arbítrio ao extremo de admitir que os salvos podem perder a salvação. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ela entende que o livre-arbítrio não é perdido, logo a gente exerce sim esse livre-arbítrio. Mas na concepção de Arminius, certamente ele foi longe demais. Isto porque, naquela época, Armínio combatia a doutrina de João Calvino, conhecida como calvinismo, que rejeitava o livre-arbítrio por achar que a liberdade do homem contraria a vontade de Deus. Depois, John Wesley, ele, juntamente com seus seguidores, os chamados metodistas, e uma grande parte das igrejas pentecostais, com sua ênfase no perfeccionismo, adotaram a doutrina arminiana. E muitos cristãos sinceros têm questionado acerca da salvação eterna. A salvação do crente é eterna? Indagam estes. E vez por outra encontramos irmãos que, diante do fracasso espiritual de crentes tido como exemplos de fé, levantam essa indagação. Pode o salvo perder a salvação? Quando a gente vai para a página seguinte, 148, o autor João Falcão Sobrinho vai mencionar que todo o Novo Testamento nos dá plena segurança na perseverança dos salvos. E ele faz a citação da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, no capítulo 4, que assim conceitua: a salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. E com muito acerto, um livro de William Carey Taylor, que tinha como título É possível a perda da salvação? Ele diz assim: se uma confissão de fé errasse, não seria de surpreender. São todas falíveis, sendo que nossa convicção tem como base exclusiva a palavra de Deus. Vamos conferir alguns versículos mencionados tanto pelo autor João Falcão Sobrinho, quando não reportando ao William Carey Taylor, que escreveu o livro já citado. O primeiro versículo que eu quero destacar é esse famoso
texto conhecido como versículo de ouro da Bíblia, que é João 3,16. E nos diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Note aqui o destaque para o termo eterna. Ou alguém tem vida eterna, ou não é salvo. Se você tem essa vida eterna, pressupõe que é uma vida duradoura, para todo sempre. Uma vida que não acaba nunca. E se quem crê no Filho, ele não perece, mas tem a vida eterna, porque o objetivo é esse, para que ele tenha, essa vida jamais acaba. A vida eterna que pode acabar não é vida eterna. Por isso, a gente pode trabalhar, inclusive, um outro texto que se encontra na primeira carta de João, porque ele vai nos dizer o seguinte: 1 João, capítulo 5, versículo de número 11, que nos diz o seguinte: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Novamente, menciona aqui, ó, vida eterna, uma vida sem fim, uma vida para todo sempre. E esta vida está em seu Filho. Se você verdadeiramente confessa a Jesus Cristo, tem a salvação nele, você já se arrependeu dos seus pecados, você já é uma nova criatura em Cristo Jesus, anda em novidade de vida, você tem a vida eterna que nos foi dada pelo próprio Deus, porque Deus nos deu a vida eterna, que envolve não apenas uma qualidade de vida, mas também essa duração, ou seja, algo relacionado à durabilidade. Mas nós temos outros textos que queremos analisar juntamente com você, que acompanha o Cantinho Teológico. Porque a salvação não depende do esforço humano, mas da graça de Jesus. É o que nós lemos em Efésios capítulo 2. Vamos ler apenas o versículo de número 8, que nos fala da seguinte maneira: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, como a gente sabe, é um dom de Deus e não depende do esforço humano ou ainda do mérito do ser humano, mas tão somente da graça de Deus. Por mais que a gente fala que a salvação é pela fé, e de fato é pela fé, mas antes de tudo, a gente tem que conceber que, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é dada graciosamente pela fé em Cristo Jesus, mediante arrependimento sincero e etc e tal. E se a permanência na salvação dependesse do salvo, segue que a própria salvação dependeria dele também. Imagine só se dependesse de você para fazer com que você tivesse nesse caminho salvífico no tocante à permanência. Ora, já não seria pela graça, senão por obras. E não é à toa que a gente tem um outro texto que pode trabalhar e fazer coro com esta ideia que nós estamos trabalhando, que é justamente a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo de número 24, que nos diz. Aqui está uma referência como 24, mas na verdade não é, e sim o 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a salvação é o dom gratuito, é algo que você não conquista, que você não consegue adquirir, conseguir. Ao contrário, você recebe
de uma forma graciosa, que vem justamente da parte de Deus. Porque, repito, nesta segunda parte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Logo, exime o homem em relação à questão relacionada à obra ou ainda ao mérito, porque é algo gratuito, envolve, portanto, a graça de Deus. A gente poderia trabalhar ainda em João capítulo 10, versículos 27 até o 29. São textos maravilhosos porque são palavras vindas dos lábios de Jesus. Quando ele nos diz no versículo 27 assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu, disse Jesus, eu lhes dou a vida eterna. Note mais uma vez que Jesus fala que a vida é duradoura, é para sempre, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A gente pode ler o 29 que nos diz: Meu Pai que mais deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Por isso, eu prefiro ficar com as palavras de Jesus do que seguir pensamento de uma escola teológica aqui ou acolá. Mas nós temos ainda no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 3 até o 5, algo que pode nos ajudar, que vai corroborar o entendimento adequado da palavra de Deus. Porque houve um diálogo entre Jesus e o mestre da lei, o chamado Nicodemos, e no versículo 3 vai nos dizer assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que está dizendo aqui é que ser salvo é ser nascido de Deus. É um nascimento do alto, é um nascimento espiritual. É o que nós chamamos de novo nascimento. E quem nasceu de novo não tem como desnascer, ou seja, não tem como reverter esse processo, até por causa de que a salvação é gratuita, é um dom de Deus, é uma obra do próprio Deus no ser humano. E quem chegou a ser não pode voltar a não ser. Algo que a gente tem com base na palavra de Deus, que aquele que é uma nova criatura, ele vai andar em novidade de vida. Por causa de quê? Porque ele nasceu de novo. Ele não é mais a mesma pessoa. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas eu gostaria de apresentar um quarto argumento que se alguém salvo por ter cometido qualquer pecado pudesse perder a salvação, nós não encontraríamos ninguém no céu, nem Abraão. Abraão, por exemplo, ele foi pego numa mentira, ele mentiu. Jacó, lembra Jacó que depois mudou o nome para Israel, mas Jacó era um enganador, ele agiu errado não apenas uma vez, mas mais de uma vez. E a Bíblia não vai tampar o sol com a peneira, pelo contrário, a Bíblia vai apresentar de forma nua e crua não apenas os patriarcas, mas os homens de Deus, quando não mulheres, que cometeram as suas falhas, os seus erros. E não é à toa que nós vamos ver, por exemplo, Moisés. Moisés, o grande líder, ele sequer entrou na terra prometida porque ele desobedeceu a Deus. Nós temos Sansão. Sansão, a gente sabe toda a historieta, mas ele está onde?
nos céus. Inclusive, conforme o autor aos Hebreus, é colocado na chamada galeria da fé. Os heróis da fé é mencionado justamente Sansão. Gideão foi um homem extraordinário, mas que num determinado momento fez aquele éfode e levou todo o povo e a si mesmo, e a sua própria família a se desviar do caminho do Senhor. Mas ele se encontra nos céus. Davi, um homem que foi segundo o coração de Deus, rei, e teve até mesmo é, é, a conduta de um profeta, porque ele foi rei e profeta. Davi, ele vai profetizar, sim, porque o Espírito do Senhor estava sobre a vida dele, mas em relação ao rei Davi, ele cometeu pecados seríssimos, que teve grandes consequências, inclusive na sua vida pessoal e familiar. Pedro, que negou a Jesus, mas nem eu, nem qualquer outro cristão poderia adentrar o céu se alguém salvo por ter cometido qualquer pecado pudesse perder a salvação. Mas acontece que Jesus Cristo, ele morre por todos os pecados, até aqueles que nós achamos que são mais graves, que têm consequências grandiosas na vida de todos nós, quando cometidos. Mas Jesus morre por todos os pecados e nos purifica de todo pecado. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de alguns pecados apenas, não de todos os pecados. De modo que alguém que comete um pecado de qualquer natureza, porque a natureza já é pecaminosa por si só, mas qualquer pecado, independente de você estigmatizar como se houvesse pecadinho e pecadão, ainda assim o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não significa que não vai haver consequências. Pelo contrário, haverá sempre, porque Deus é um Deus de justiça. É um Deus de misericórdia, sim. Porém, existem as consequências naturais desta ação humana. Mas todos os homens mencionados aqui e muitos outros que não foram citados estarão lá nos céus pela maravilhosa graça perdoadora de Jesus. Eu gostaria de ler um texto que se encontra em 1 João, foi repetido aqui, mas fazer questão que você me acompanhe nesta versão, que diz assim, versículo 8: Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O crente, meus irmãos, deve sempre buscar a santificação no poder do sangue de Cristo Jesus, porque no versículo 7, e vale a pena ler ele agora, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, digo, de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas, se ele pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E onde é que a gente encontra isto? É no capítulo 2 desta mesma epístola, no versículo de número 1. Eu quero deixar aqui destacado o que eu acabei de mencionar. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. É o mesmo que é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Eu quero apresentar o quinto ponto em relação sobre a perda da salvação trabalhada nesta obra do João Falcão Sobrinho, de saudosa memória. Ele diz que se um cristão entrar em pecado, o seu espírito será salvo no dia do Senhor, ainda que o seu corpo sofra as consequências do pecado. E a gente pode ver isto em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 5.
vale a pena fazer a leitura de todo o texto e contexto, mas por uma questão de tempo, a gente vai apenas nos deter no verso de número 5. Seja entregue a Satanás, uma expressão bastante dura, para a destruição da carne, numa alusão ao corpo, para que o espírito humano, seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo não cogitou aqui a perda da salvação, mas diante do pecado cometido na igreja, algo tão grave que não era, vou dizer assim, visto, até mesmo na sociedade, ganhando aquela magnitude, porque foi cometido por pessoas da igreja. Ele diz assim: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a gente vai observar, quando a gente lê esse versículo 5 com o texto do mesmo autor, Paulo, em 2 capítulo 2, no versículo 6 a 8, a extensão da graça do perdão e restauração espiritual do homem, referido justamente no versículo anterior. Porque no versículo de 6 a 8 nos diz assim: basta esta repreensão feita pela maioria, porque a maioria ali da igreja atendeu à orientação apostólica. Aquele jovem foi desligado do rol de membro. E esse desligamento não foi falta de amor. Algumas pessoas acham que quando uma igreja desliga, era comumente chamada de exclusão de um crente do rol de membro, era ausência de amor. Quem disse isso? O próprio apóstolo Paulo, ele sugere ou dá essa sugestão de que o crente seja entregue a Satanás, ou seja, seja desligado do rol de membro, mas não visando a destruição do seu espírito. Pelo contrário, por mais que tenha consequência na sua carne, mas para que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. A gente vê a extensão da graça do pecado, é, da graça, digo, do perdão, e a restauração individual do homem. Porque quando a gente prossegue, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja devorado por excessiva tristeza. Aquele jovem tinha o Espírito Santo dentro dele, esse Espírito não saiu, continuou naquele trabalho, naquele convencimento do pecado, da justiça, do juízo. Houve uma orientação apostólica, a igreja acata, a igreja eh, faz com que haja esse desligamento. Ele fica excessivamente triste porque ele se arrependeu e o desligamento visava justamente a restauração do indivíduo, de modo que ele depois deseja ser reintegrado na igreja de Cristo. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Aquela atitude do apóstolo Paulo, em 1 capítulo 5, versículo 5, não foi por falta de amor. Pelo contrário, o texto no versículo 8 da segunda epístola do capítulo 2 do 6 ao 8 de uma forma específica que a gente acabou de ler, para que seja confirmado com ele o vosso amor, o amor da igreja em Corinto, a igreja em questão. Eu vou trabalhar alguns aspectos no próximo vídeo, textos como Hebreus capítulo 10 versículo 25 a 27, Marcos 13 e você poderá consultar a sua Bíblia em outra versão, caso queira, para ampliar o entendimento a respeito desta temática. Você está observando que pode parecer, em alguns casos, alguns versículos, que a doutrina da perda de salvação favoreça, inclusive, a disciplina da igreja. Porque a pessoa vai dizer assim, bom,
Se a pessoa conceber que ela pode perder a salvação, ela vai trabalhar, vai ficar mais alerta, ela vai perseverar. Gente, com medo de perder a salvação, os crentes, em tese, iriam manifestar aquele receio de ser afastado da igreja, por sua vez, iriam ficar distante do pecado. Mas acontece que, mesmo nas igrejas que falam sobre a possibilidade da perda da salvação, a gente vê pessoas cometendo pecados, cometendo erros. Ou seja, o ensino sobre a perda da salvação não inibe as pessoas de continuarem a cometer pecados. Por causa de quê? Porque nós temos a natureza pecaminosa. E a gente precisa ser ensinado biblicamente, porque na prática, se você ensinar que a pessoa pode vir a perder a salvação, não funciona, não inibe. Porque quando a cobiça carnal ferve no coração de um homem, ele passa por cima de tudo para dar vazão ao seu desejo pecaminoso. De modo que a gente tem observado que nas igrejas onde se ensina que o salvo pode perder a salvação, o pecado acontece com a mesma frequência e escândalo como onde se ensina a perseverança dos santos. O objetivo aqui, como eu disse, não é polemizar, é apenas mostrar os textos bíblicos e nós vamos trabalhar alguns deles, como mencionei, Hebreus capítulo 10, versículo 25 e 27, outros como Marco 13, 13, 1 João capítulo 3 e 9, entre outros mais que vão mostrar perfeitamente o entendimento das Sagradas Escrituras a respeito desta temática. Espero que você tenha apreciado não a exposição por parte deste, mas, sobretudo, a palavra de Deus que foi projetada aqui em tela para que você possa acompanhar este assunto. Assunto que tem dividido alguns, que tem feito com que haja algumas discussões aqui ou acolá, mas que para nós é um assunto pacífico, até por causa de que nós queremos tão somente nos fundamentar na palavra de Deus. E o cantinho teológico não é um espaço para discussão, para debate, nada disto. É um local de reflexão bíblica para que você possa ver com seus próprios olhos o que a Bíblia nos diz, quer sobre esta temática, quer sobre outros assuntos. Que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente a sua vida e que você permaneça aqui em nosso cantinho teológico, sempre que possível, corroborando com seus comentários, quando não, oferecendo sugestão de temas, quando não, de versículos bíblicos para que eu possa, em tempo hábil, produzir algo, me debruçar sobre o assunto e colocar aqui na plataforma para que pessoas sejam edificadas e, sobretudo, venha enaltecer a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe e até o próximo vídeo, que é a continuação deste sobre a temática aludida, que é a perda da salvação. Será que realmente o crente perde? Vejamos o que nos diz um pouco mais os versículos que serão projetados aqui da palavra de Deus.